Graças a Deus por esse primeiro momento, né, irmãos, em oração. Já temos sentido a presença do Senhor grandemente. Estamos aqui nessa campanha de oração, entendendo e buscando os dons do Espírito Santo. Entendendo porque a cada campanha a gente está estudando um dom e buscando porque nós estamos buscando, como a palavra de Deus orienta na leitura oficial, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Então a igreja está também procurando. E a igreja vai procurar aquele dom que acha que é mais excelente para você, né? Quando eu era nova convertida, há alguns anos atrás, eu buscava, o primeiro dom que eu busquei realmente foi o de falar em línguas, porque eu achava bonito. E eu acho bonito particularmente, né? Quando, na minha opinião, quando as pessoas estão falando em língua, é como se fosse a presença do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo já está na igreja, né? Mas você vê uma manifestação da sua presença. Porque na realidade, é isso o que os dons são. Os dons são manifestação do Espírito dada a cada um para o que é útil. Segundo a leitura oficial, 1 Coríntios 12, aí no versículo 7. Você recebe o dom que você está procurando e esse dom vai ser uma manifestação do Espírito Santo para aquilo que for útil na casa do Senhor. E aí, meus queridos, hoje nós vamos entender e buscar o dom de profecia. Contactamos algumas pessoas para vir trazer essa palavra, mas não deu certo. E aí a gente que está na obra do Senhor tem que estar preparado para tudo, né? Então, se aprove a Deus que fosse eu que trouxesse essa palavra para os irmãos, aqui estou trazendo. E dizendo aos irmãos, aleluia, que não olheis para mim, a irmã Vitória, que os irmãos já conhecem, que se congrega aqui com os irmãos desde 2012. Mas preste atenção à mensagem, porque a palavra do homem, ela pode até falhar, mas a palavra de Deus, ela é infalível, ela é viva, aleluia. E eu começo aqui, irmãos, nossa reflexão de hoje vai ser uma reflexão sobre o dom de profecia. Não vai dar para falar tudo que a Bíblia tem sobre o dom de profecia, porque é muita coisa, seria necessário a gente ficar aqui muito tempo, e nós temos aí respeito, né? O culto tem que ter ordem, a gente tem o horário de começar e de terminar, mas a gente vai refletir em algumas coisas. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, Igreja de Cristo, aqui do assentamento 3 de agosto, que nós não estamos aqui para buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele já está conosco, ele já está comigo, ele já está com você, ele já está no meio de nós. A Bíblia diz lá em Mateus 28, 20, Jesus prometendo para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, como é que Jesus está conosco? Pelo seu Santo Espírito. E isso é uma questão doutrinária da nossa igreja, a Igreja de Cristo, viu, queridos? Que o crente genuíno, assim que ele diz sim para Jesus, assim que ele se decide por Jesus, ele já tem a companhia do Espírito Santo. Então a gente não vai dizer, eu estou indo para a igreja buscar o Espírito Santo. Não, porque o Espírito Santo você já tem. Você está vindo buscar os dons. Aleluia. Procurar os dons. E nós, meus queridos, entendemos que o Espírito Santo está conosco, sim. Porque, irmãos, quem é que nos convence? Como diz lá em João, né? João 16:8. Quem é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que nos faz aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador? É o Espírito Santo, né? Porque está escrito lá na leitura oficial, 1 Coríntios, aqui no capítulo 12, lá no versículo 3, está escrito, olha: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que faz a obra na vida do cristão. Amém? Quem nos ajuda a abandonar
abandonar vícios, quem tinha problema com vícios, a abandonar a idolatria, quem tinha problemas com idolatria, feitiçaria e todos os pecados. É quem nos ajuda nessa obra. Então você esta noite já pode glorificar esse Deus maravilhoso, porque o Espírito Santo do Senhor verdadeiramente já habita conosco, já está em você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, meus queridos, nós estamos aqui, como diz o versículo tema, que é o 31 aqui, 1 Coríntios capítulo 12, pode deixar aberto, já foi feita a leitura pela nossa dirigente, mas vamos continuar aqui meditando nela, nessa leitura e em outras, amém? Estamos fazendo, procurando com zelo os melhores dons. Ou seja, nós vamos procurar naquele que já está conosco, no Espírito Santo, nós vamos procurar nele os seus dons, para que cada vez mais nós possamos ser úteis no serviço do Senhor. Vejam que coisa interessante, eu gosto muito dessa passagem. O versículo 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, tem vários dons, né, irmãos? E eu fiz uma pesquisa, falando de dons, eu encontrei na Bíblia várias citações com vários dons. A gente está trabalhando aqui esses 9, né? Os 9 dons de 1 Coríntios 12, versículos do 8 ao 10. A gente está trabalhando nessa campanha de oração. Mas se a gente for lá em 2 Pedro, capítulo 4, versículo 11, nós vamos ver que Pedro, de uma maneira simplificada, ele resumiu os dons do Espírito em 2 categorias: dons de falar e dons de administrar. Então tem aqueles dons que é relacionado à fala e tem aqueles dons que é relacionado à administração da igreja. Se a gente for voltando de 2 Pedro, lá em Efésios 4, 11, vocês vão encontrar os dons aí já distribuídos em ministérios. E aí eu venho para a leitura de novo. No versículo 5 diz: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, que é o nosso Senhor Jesus que dá a diversidade do ministério. Aí lá a gente encontra lá em Efésios que tem apóstolos, que tem profetas, que tem evangelistas, que tem pastores e que tem doutores. Deus vai distribuindo na igreja, né? Diversidade de ministérios. Aí a gente vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, que é esse onde estamos. Se a gente der uma olhada lá no versículo 28, vai continuar esses ministérios aí. Vai falar que tem apóstolos, que tem profetas, que tem doutores, que tem o ministério dos milagres, os dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. E aí na leitura em que nós estamos, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, tem esses 9 dons, que é os dons que a gente, aqui enquanto igreja, chegou a um consenso para fazer a campanha de oração, que vai se relacionar com palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dons de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. E se a gente sair daí de Coríntios e for lá para Romanos, capítulo 12, versículos do 6 a 8, nós vamos ter 7 dons, né? O dom de profetizar, o dom de ministrar, o dom de ensinar, de exortar, de repartir. É um dom. Glória a Deus. Você que tem a mão aberta na obra, é um dom de Deus. Glória a Deus. De presidir e de exercer misericórdia. E aí, meus queridos, eu recomendo todos esses versículos para vocês lerem em casa. E fecho no versículo 6 da nossa leitura, que diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porque Deus é o que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Meus queridos, aqui a gente vê a unidade do nosso Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, onde tem os dons, os ministérios e a operação, tudo para a honra e a glória desse Deus que nós servimos. E hoje nós vamos meditar sobre esse dom de profecia, tá certo? Porque se nós estamos buscando, se tem alguém aqui buscando esse dom, tem alguém aqui buscando esse dom de profecia, levanta só a mão para mim saber. Glória a Deus, né? Tem, é um dom muito bonito,
E nós devemos pedir que o Espírito Santo manifeste esse dom em nós, tá certo? Quem está buscando esse dom. Então, meus queridos, quando aqui na Bíblia da gente diz, não importa a tradução nem a versão, né? A minha versão aqui, a maioria de nós da igreja é a Almeida, revista e corrigida. Então, quando diz assim para a gente, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, nos diz na palavra do Senhor que a gente deve procurar com zelo. O que é você ser zeloso? É você ser cuidadoso, não é verdade? E você ser dedicado. Glória a Deus. Então, irmãos, no primeiro dia da campanha, se você ainda não recebeu os dons que você está procurando, tem gente que está procurando mais de um, glória a Deus, tem que ser assim mesmo. Não esmoreça, continue dedicado. Quando eu comecei a buscar o dom de línguas, eu comecei, porque eu sou professora de línguas, viu, irmãos, na vida secular, nada mais interessante, que eu me interessar por esse dom, E eu comecei a buscar. Eu não recebi no primeiro dia que eu fui buscar, não. Foram meses buscando nos círculos de oração, viu? Da Missão Evangélica Pentecostal no Brasil, em Lages. Era tarde e, para a glória do Senhor, eu ia. Pouquíssimos jovens, irmãos. Não sei o que os jovens têm, Jesus. Eles têm que despertar os jovens de algumas igrejas nos trabalhos de oração. Eram mais as senhoras, realmente. E eu estava ali, no meio, não queria nem saber. Eu quero é Deus, assim igual a mim, eu quero é Deus, Então, meus queridos, não foi a primeira vez, não. E eu volto a lembrar sobre a vida de Naamã. Naamã é um personagem que nos ensina a perseverança, Naamã precisou dar 7 mergulhos para poder receber a cura. Então, campanha de oração, o nome já diz. Se você já recebeu uma bênção, que nem nosso obreiro, irmão Nilson, que já veio contar hoje a bênção que recebeu, glória a Deus. Se você ainda não recebeu, glória a Deus do mesmo jeito, continue buscando com zelo. E zelo, essa palavra zelo, ela significa cuidado e dedicação. Se dedique e cuide, tenha cuidado quando você recebeu o seu dom. E então, meus queridos, eu quero que vocês abram comigo aí no capítulo 14 de 1 Coríntios, bem pertinho, A gente está no 12, vai agora para o 14, onde no capítulo 14 de 1 Coríntios ele vai falar mais um pouquinho, o apóstolo Paulo, sobre os dons, aliás, o dom da profecia. Amém? Aonde? 1 Coríntios, capítulo 14. 14, a gente está no 12, você vai para o 14. A partir do versículo 1. Ele diz assim para nós, Amém? Todos acharam? Ele diz para nós: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha, irmãos, aqui Paulo, na opinião dele, um dos dons mais importantes que ele está pedindo à igreja de Coríntios, mas também serve para nós, é que a igreja procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, tá certo? E aí esse dom de profecia, o que significa? Se os irmãos chegarem a um dicionário, ele vai dizer que profecia é previsão ou predição. E aí não precisa nem você entender muito de etimologia de palavra, que você vai entender que previsão é alguém que viu primeiro e predição é alguém que diz primeiro. Prever, predizer, E serve, esse dom de profecia, ele serve, irmãos, de acordo aqui com a minha Bíblia e a sua, continuando aí na 1 Coríntios 14, versículo 3, mas eu vou ler o 2 também, tá certo? Ele vai servir para edificação, exortação e consolação. Mas vamos só continuar aqui, Paulo diz: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para
para edificação, exortação e consolação. Realmente, né, eu não vou entrar no dom de línguas hoje, porque é outra pregadora, é a pregadora que vai encerrar a campanha, que vai falar. Mas quando a gente está falando em mistério, não entende o que está falando. Você está falando em mistério com Deus, como o próprio apóstolo está explicando aqui. Mas já o dom de profetizar é um dom edificante para a igreja, porque a pessoa está falando com a sua língua normal, e o dom de profecia ele tem essa função tríplice, né? Ele edifica, que significa dar aperfeiçoamento. Quando a gente fala de edificar é o quê? Se a gente for para o sentido literal, né? Construir, levantar um edifício, né? Então, o dom de profecia, ele aperfeiçoa, né? Ele é como se estivesse construindo o caráter moral, o caráter cristão. Ele ergue, ele conduz à virtude. Serve também para exortar. E o que é exortar? Exortar é dar estímulo, encorajar, convencer e persuadir. O dom de profecia serve para exatamente estimular aquela pessoa que se acha fraca, né? Para encorajá-la, dar aquela palavra de ânimo. E em terceiro lugar, ele serve também para consolar. É um dom que tem aí a função de tentar aliviar a dor, amenizar o sofrimento de alguém que está precisando ouvir uma palavra. Por isso que ele acha, o apóstolo, ele julga esse dom um dom excelente. Eles buscam os dons, principalmente o de profetizar, né? E lá, meus queridos, em 1 Coríntios 14, onde nós estamos, se a gente for ler o versículo 24 e 25, eu vou começar a ler do 23, porque é interessante. É só fazendo aqui um paralelo entre o dom de línguas e o dom de profecia. Ele diz assim, onde estamos, né? 1 Coríntios 14, vamos lá para o 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então ele faz aqui uma rápida explicação. E realmente a gente vê que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quando veem os irmãos falando em línguas, às vezes se escandalizam, querem dizer as coisas com os irmãos, né? Mas quando vem os irmãos profetizando, aí já fica um pouco assim, principalmente se o profeta for usado por Deus para ele ou ela e disser uma mensagem, revelar o segredo do coração dele, né? Mas mesmo assim ainda há murmuradores, viu? Eu lembro de um episódio que aconteceu com meu irmão veio nos visitar uma época, ele não aceitou o Senhor ainda. E a nossa pastora é usada em profecia, né? Como os irmãos sabem. E aí a pastora foi usada para ele, revelou, como aqui a Bíblia está explicando, né, os segredos do coração dele. Que ele realmente vive numa busca por Deus, então ele vai para todo caminho de astrologia, caminho de o que você disser, ele está tentando buscar, aquela busca perdida, ainda não foi para o caminho certo, que é Jesus, né? Aí a pastora mais ou menos foi usada por Deus falando, perdão, Senhor. A pastora foi usada por Deus, mais ou menos descobrindo o coração dele, o que ele passava. Quando ele chegou em casa, ele foi em cima de verso, a irmã mais nova, né? Quem mandou você ir contar a minha vida para aquela pastora? Olha só, né? Então, é um dom que realmente tem mais contato direto com a pessoa, realmente, né? Se assim o Senhor permitir. E esse dom de profecias, meus irmãos, ele vem acompanhando toda a Bíblia Sagrada. Você começa a ver falar do dom de profecia desde o primeiro livro da Bíblia, desde o Gênesis. Por quê, irmãos? Porque o profeta, o que é um profeta? O profeta é aquela pessoa que propaga, ou seja, que transmite a mensagem de Deus. É um profeta. Resumindo, o que é profeta? Quem transmite a mensagem divina, a mensagem de Deus. Então, desde o Antigo Testamento, o dom de profecia, ele se relaciona com a pregação da palavra. Os irmãos sabiam disso? Que todo pregador
Querendo ou não, ele é um profeta. E eu vou explicar por quê, né? Glória a Deus. Por exemplo, vamos ver aí três profetas pregadores famosos. Jonas, pregador Jonas. Uma cidade inteira se converteu. E ele resistiu. Porque, irmãos, o dom de profecia, ele é um dom que você tem que transmitir a mensagem. Nem sempre a mensagem é positiva. Quando é positiva, todo mundo quer dar. Quem é que não gosta de dar uma boa notícia? Não é verdade, irmãos? Você chegar aqui e dar uma boa notícia, que nem nossa irmã Fernanda hoje acabou nos dando, né, de algumas conversões aqui, de amigas dela, glória a Deus. Então todo mundo gosta de dar uma boa notícia. Mas imagine você chegar numa cidade e dizer que aquela cidade vai perecer. E foi essa a mensagem que Deus enviou a Jonas. E Jonas chegou e pregou aquela mensagem, né? Depois de todo o movimento que os irmãos já sabem, foi para o mar, foi engolido pelo peixe, saiu, mas ele foi a Nínive e cumpriu o ministério. E com aquela profecia, aquela cidade se arrependeu e foi salva. Glória a Jesus. Então o dom de profecia, irmãos, nesse momento de Jonas, né, foi ali para dar um aperfeiçoamento, para edificar. Ou eles se arrependiam ou iriam ser destruídos. Não é verdade? E aí, irmãos, a gente também tem o profeta Isaías. Teve muitas profecias de Isaías sobre Jesus Cristo, todas se cumpriram, né? A gente vê nos evangelhos. O profeta Jeremias, Samuel também, o profeta Samuel era pregador, ele era, geralmente esse dom ficava vinculado aos sacerdotes, aos juízes, aos líderes, resumindo, aos líderes daquela época. E hoje em dia também, irmãos, podemos dizer que o dom de profecia está ligado a quem traz a palavra. Por quê, irmãos? Analise o seguinte: quando um pregador da palavra, ele recebe a incumbência de trazer a palavra, né? Então o que ele faz? Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar em Deus, ele vai ali comer a Bíblia no bom sentido, ali se alimentar da Bíblia, vasculhar a Bíblia de capa a capa, procurando os versículos, e vai encontrar muitos versículos do tema, mas é o Espírito Santo que vai dizer: não, fale esse e esse daqui. Glória a Deus. Então não deixa de ser uma profecia, porque ele está sendo um transmissor da mensagem de Deus. Ele tem toda essa preparação espiritual para chegar diante da igreja e transmitir a mensagem divina. Claro que também, com certeza, Deus dá outros dons, né? O dom da palavra da ciência, se for um estudo bíblico, o dom da palavra da sabedoria, se for uma palavra mais de aconselhamento, mas não deixa também de ser um transmissor da mensagem do Senhor, portanto um profeta. Amém? Também este dom de profecia, ele está, irmãos, relacionado com a música, né? E aí, sim, só fechando aqui com chave de ouro, eu quero perguntar aqui um negócio a vocês. Não mintam não, que vocês são crentes, não podem mentir, viu? Então, me diga, quando a gente está recebendo uma mensagem, uma palavra que Deus está falando conosco, você não sente algo diferente? Você não sente seu coração ardente? Você não tem aquela convicção: essa palavra foi para mim? Você não recebe? Então, irmãos, é profética. E a gente tem essa prova, né? Eu gosto muito desse versículo lá de Lucas 24 e 32, que é os discípulos no caminho de Emaús. Quando eles vão ali tristes, desconsolados, porque Jesus tinha sido morto. E Jesus chega perto deles e eles nem, na tristeza, na angústia que eles estão, eles nem percebem que é Jesus. Né? Os olhos não se abriram para entender que era Jesus. E Jesus começa a falar as palavras para eles, abrindo as escrituras desde o Antigo Testamento, né? Desde a lei de Moisés, vai abrindo e vai falando a Bíblia. E quando eles chegam em um lugar que Jesus realmente se dá a conhecer a eles, né? Sou eu, a gente não tem como a gente especificar os detalhes desse encontro, mas Jesus disse que no primeiro momento Jesus não se deu a conhecer a eles. Jesus andava com eles no caminho de Emaús, explicando as escrituras, mas não se deu a conhecer. Mas no momento do partir do pão, quando eles se reuniram ali para partir o pão, Jesus se deu a conhecer e aqueles discípulos ficaram maravilhados. E diz o que eu gosto tanto desse versículo, né? Que diz assim: não ardia em nós o nosso coração quando ele nos abria as escrituras, oh, glória a Deus, né? Então, irmãos, o
seu coração arde, porque é realmente a mensagem de Deus para você. E aí, irmãos, voltando para cá, este dom ele também de profecia está relacionado com a música, no caso o dom do louvor, que não é mencionado aqui. Vocês viram nesses dois que eu falei logo no começo? Não é mencionado o dom do louvor, mas o dom de profecia, talvez por isso, né? Porque está vinculado ao dom da profecia. A gente entende isso quando a gente vai olhar lá em 1 Samuel, vamos agora lá no Velho Testamento, né? Eu disse aos irmãos que o dom de profecia também estava no Velho Testamento, então vamos ler pelo menos os 2 versículos de lá. 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 e versículo 10. Capítulo 10? Sim, 1 Samuel capítulo 10. Irmãos, eu sou mais professora do que pregadora. Minhas pregações sempre viram ensino. Não sei o que é isso. É o chamado. Glória a Deus. 1 Samuel 10, versículo 5 diz assim: Então virás ao outeiro de Deus, Samuel dizendo a Saul, né? Onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Vamos pular para o 10. E chegando eles ao outeiro, Saul foi, né, como Samuel orientou, ele foi lá a esse outeiro. Chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Aleluia. Então, como Samuel, o profeta, predisse, aconteceu. Saul encontrou esse monte de profetas e eles iam trazendo o que, irmãos? Instrumentos musicais. Saltérios, instrumentos da época, né? Tambores, flautas e harpas. E ali profetizaram. Saul também entrou, por isso que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas, no versículo 12 vai nos dizer isso. E lá também em 1 Crônicas, aí pertinho, vai passando, 1 Crônicas, vocês vão encontrar também outra referência de que a profecia ela é relacionada ao ministério do louvor, ministério de música, né? Olha só, vamos lá. 1 Crônicas 25, 1. 1 Crônicas 25, 1 diz: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes, e com saltérios. Este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Então Davi, como Davi era um adorador por excelência, Davi ele compunha hinos de adoração ao Senhor, ele criou esse ministério de louvor, né? Separou os filhos de Asaf, que também muitos salmos são atribuídos a essa família, a família de Asaf, né? E disse que eles iriam profetizar usando aí os instrumentos musicais. E aí eu trago, irmãos, mais uma vez para o nosso contexto atual. O próprio livro de Salmos, tem muitos salmos que revelam muitas coisas sobre Jesus. Eu indico para a igreja ler em casa o Salmo 22. Até palavras que o Senhor usou na hora da cruz estão lá registradas no Salmo 22. Quem compôs o Salmo 22? Davi. Então, um salmo completamente profético que vinham, e o salmo é músicas, né? Os salmos são hinos de louvor daquela época. Para nós chegou a letra, não chegou a música, né? Mas chegou a letra. Então, eram os hinos daquela época. Era como uma vez alguém falou aqui, o que a gente tem na igreja hoje, um cantor cristão, uma harpa cristã, né? Seria isso aí, os cânticos, os livros de cânticos da igreja. Então, Davi ele compunha esses salmos para louvar o Senhor. E aí, meus queridos, nós vemos que no próprio Salmo 22, no versículo 3, diz: Tu és santo, tu que habitas no meio dos louvores de Israel, dizendo que o nosso Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, será que não é por isso
que a gente sente, quando alguém louva determinados hinos, a gente sente também que esses hinos ou nos edificam, ou nos consolam, ou nos encorajam a fazer alguma coisa, porque são proféticos, né? Um levita também, aquele que traz o louvor na casa do Senhor, ele deve se preparar da mesma maneira que um pregador. Diz: Senhor, se eu tiver oportunidade hoje, que o Senhor me use. E ele se consagra, e ele em casa ele pergunta ao Senhor qual é o hino que ele deve trazer. Tudo isso tem que acontecer, né? Toda uma consagração para o trabalho do Senhor. E a gente às vezes não ouve o hino e diz: esse hino falou comigo, porque também está relacionado ao ministério de profecia. Amém? Ainda falando desse dom, agora eu vou falar na parte que os irmãos conhecem mais, que é a parte do dom de revelação, a parte revelativa do dom de profecia, né? Lá em Amós também, lá no Velho Testamento, o profeta Amós, já pertinho ali de Jonas, né, por ali, no capítulo 3, versículo 7, está escrito, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Glória a Deus. Então o Senhor, ele usa também o dom de profecia para revelar as coisas que vão acontecer, certo? E é aí que entra no dom de profecia o sentido de revelação, de previsão, que é mais ou menos como a igreja conhece, ou melhor dizendo, como a igreja reconhece os profetas, né? Porque vocês, com certeza, não vão chamar um cantor de profeta, chama de cantor. Não vão chamar um pregador de profeta, chama de pregador. Vão chamar de profeta aquele que vem e entrega uma mensagem, né? Mas a gente acabou de ver pela Bíblia que o ministério de pregação e o ministério de louvor estão intimamente relacionados com o de profecia, né? Então, esse dom de revelação, tá certo? Que a gente lê lá na leitura, 1 Coríntios 14, 24 e 25, em que se chegar uma pessoa aqui que não é cristã, que não tem a mesma fé que nós, e de repente Deus levantar um profeta, e aquele profeta expor o coração daquela pessoa, falar da vida dela, aquela pessoa, no mínimo, vai ter essa reação, né? De reconhecer que algo aconteceu, ou fazer a reação do meu irmão, ou a reação do pastor Leonel, que é o pregador da próxima semana, né? Que também estava revoltado porque Deus usou um ex-padre para trazer a mensagem. Esse ex-padre era usado em profecia e foi ali revelando as coisas da vida dele, e ele ali se indignando. Quem foi que contou minha vida para esse homem, né? Mas vai ver que aconteceu algo diferente, no mínimo. Então, irmãos, quando a gente vê, certo, que os segredos do coração podem ser revelados aqui no Novo Testamento, saindo do Antigo agora para o Novo, nós vemos uma situação bem interessante no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá para Atos, bem pertinho, todos os livros. Já estamos concluindo, viu? Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Vou esperar vocês encontrarem, porque é bem interessante o que foi acontecendo, né? Porque algumas pessoas, elas têm uma tendência, às vezes, de querer desassociar o Antigo do Novo Testamento. Mas a Bíblia, ela é toda associada. A gente vê que no Novo Testamento, Cristo ele veio para cumprir a lei, então sempre foi fazendo os elos. O Senhor Jesus ele citava as Escrituras do Antigo Testamento, e assim sucessivamente. Tem coisa do Antigo Testamento que você só entende quando lê o Novo. Tem coisa do Novo Testamento que para você entender precisa ler o Antigo. Então a Bíblia, irmãos, ela é um livro muito perfeito. Eu amo muito estudar a palavra, porque realmente é um livro que mexe com a gente, né? Mexe com o nosso imaginário. E aqui, irmãos, mostrando aqui no Novo Testamento como esse dom de revelação também continuou. O dom de revelação que Jeremias teve, que Isaías teve, que o profeta Jonas e tantos outros profetas do Antigo Testamento revelavam o que ia acontecer. No Novo também tem. Encontraram Atos 11, do 27 ao 30. Nós vamos ter aqui
a apresentação de um profeta chamado Ágabo. Diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então, queridos, veja aí em Atos 11, do versículo 27 ao 30, apareceu esse profeta. Os discípulos entenderam que era do Senhor, né? Aqui está a escritura, deu a entender pelo Espírito com E maiúsculo. Então os discípulos, os apóstolos de Cristo e os discípulos, os seguidores, eles entenderam que aquele homem falava por parte do Senhor, e a profecia dele se cumpriu. Ia haver uma grande fome no mundo, aconteceu aí no tempo de Cláudio César, e os discípulos então juntaram o que tinham e enviaram socorro, que a gente viu hoje que é também um dom, você socorrer as pessoas, é um dom do Espírito Santo. Tem gente que passa, faz igual aquele samaritano, né? Passa, vê a pessoa deitada ali, muda de caminho. O dom de socorrer é também um dom espiritual. E aí eles mandaram socorro para os irmãos pelas mãos de Barnabé e Saulo, tá certo? Esse mesmo homem Ágabo, ele vai aparecer lá em Atos 21. Vamos lá para Atos 21. Vejam aí que essa profecia, essa revelação que ele teve sobre a fome, serviu aí para alertar, né? Para que os irmãos se prevenissem. Que é uma também desmembrando aqui o que a gente viu, sim, Atos 21. O que a gente viu, né, da finalidade da profecia, a prevenção também, podemos dizer que é uma das finalidades. Em Atos 21, no capítulo 10 ao 14, ele foi usado para Paulo. Ele foi usado, foi aquele uso exclusivo que os irmãos já viram, né? Quando a profetisa ou profeta vai diretamente a alguém entregar uma mensagem particular. Então veja o que aconteceu aí em Atos 21. Todos encontraram? Capítulo 10 ao 14 está dizendo para nós, olha só. Versículo 10 ao 14. Isso. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto nós como os que eram naquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: o que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podiam convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Só até aqui, no primeiro momento, houve essa previsão. Foi uma profecia boa. Paulo, você vai lá e vai dar tudo certo. Paulo, você vai lá e vai ser preso. Aí o que foi que os irmãos fizeram? Não, Paulo, não vá não, pelo amor de Deus, não vá não fica aqui, não vá não. Paulo disse: não, eu vou, eu estou pronto até a morrer, imagine ser preso, pelo nome de Cristo. Então, irmãos, mais uma vez a profecia confirmada, o apóstolo Paulo recebeu, mesmo sendo uma profecia não tão agradável, né? Aliás, muito desagradável, ele confirmou porque ele sabia. Ele sabia que ele tinha saído da condição de perseguidor para de perseguido. Ele sabia do ministério dele, ele tinha certeza. Então ali foi uma confirmação. Ele não temeu, né? Ele não ficou ali, eu vou ficar. Não, ele foi. Seja feita a vontade do Senhor. E essa profecia a gente vê que se cumpre no mesmo capítulo 21, no verso 33.
realmente ele vai para Jerusalém, no verso 17, diz que ele vai a Jerusalém, né? E lá eles planejam uma estratégia de pregar no templo. Era um grande estrategista de evangelismo, o apóstolo Paulo. E lá no 33 vai dizer do jeito que o profeta Ágabo predisse, vai dizer assim, ó: então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Atar com 2 cadeias é prender os braços e as pernas, né? Do jeito que o rapaz aqui, o profeta aqui, teve a previsão. Então, queridos, nós vemos aí, irmãos, que a profecia, ela não vai entregar somente coisas boas, tá certo? Mas também, às vezes, coisas difíceis. É por isso que tem pessoas que dizem assim, é um dom espinhoso. Mas não, irmão, busque. Se é o dom que você quer, busque no Senhor. E entregue o que o Senhor mandar. E será feito, né? Algumas pessoas chamam de dom espinhoso, mas Paulo disse a gente hoje de noite, na palavra, que é um dom muito excelente, não é verdade? Glória a Deus. Os irmãos ficaram perturbados, ficaram comovidos, quiseram impedir a ira de Paulo, vocês viram? Mas ao profeta, irmãos, cabe ele transmitir a mensagem tal qual Deus lhe disse. Imagine se Ágabo, ele se emociona, ali vendo a emoção dos irmãos, e movido pela emoção, ele diz outra coisa a Paulo. Não, Paulo. Ia ser assim, mas agora Deus está me dizendo. Então essas coisas a gente tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Se dedicar ao dom, ter cuidado, dedicação, porque a gente não pode fazer também meninice com as coisas do Senhor. Tá certo? É uma meninice, né? Vim mundo de ideia. Não, vou dar uma profecia aqui, aí não se cumpre, porque eu não profetizei de Deus, eu profetizei de mim, muitas vezes, do meu sentimento. Aí eu disse, eu não profetizou, por que você não acreditou? Porque você não teve fé. Não é assim, irmãos. O dom de Deus é coisa séria. Então, ao profeta ele cabe transmitir a mensagem tal qual Deus a ordenou. Ele não pode ser guiado pela emoção para não falar de si mesmo. Amém? Vamos aqui imaginar que uma situação de um irmão enfermo na nossa igreja. Aquele irmão está enfermo, bem doente, e aquilo nos comove, irmãos. É claro que comove, você está convivendo, você está ali no dia a dia. E a gente está aqui numa campanha de oração, aí de repente você, na sua vontade, que aquele irmão fique bom, pedindo a Deus. Aí você tem aquela vontade do Senhor, que meu irmão fique curado, Senhor, cure, tire essa enfermidade que está afligindo a vida de meu irmão. Aí você se levanta e faz, meu irmão, olha, Deus está me dizendo que o Senhor não faça mais exame nenhum, que o Senhor está bom. Não faça mais nada. Aí o irmão, às vezes, já aconteceu, eu estou falando aqui de algo que já aconteceu, infelizmente, né? Que a gente já ouviu falar. E tem pessoas que chegam até a óbito, porque para tratamento, para tudo, então temos que ter cuidado, porque às vezes o nosso emocional faz isso. Que é exatamente, eu não queria nem entrar nesse tema hoje de falsa profecia, né? Porque a gente está numa busca, está numa procura, está numa campanha, mas é um alerta realmente para que a gente busque com zelo, busque com cuidado e dedicação os dons espirituais, para exatamente não fazer coisas de nós mesmos e achar que foi o Senhor. E aí acontece isso, né? Quando é o contrário, quando eu entendo que quando o profeta, o Senhor levanta, né, alguém com o dom da cura, o dom da fé, o dom da profecia, e que dá uma bênção como essa, né, Deus permite que o nome dele seja glorificado desse ponto com os homens e faz com que alguém fique bom. Aí é que a pessoa tem que fazer o exame mesmo para chegar e mostrar, olha, o médico me diagnosticou com isso aqui, ó, mostrar o papel, né? Mas glória a Deus, tem um que é maior do que a medicina. Foi usado por Deus, recebi a bênção e hoje eu chego com o exame dizendo que eu não tenho mais nada, né? Então tem que ser sempre com zelo, certo? Com cuidado, com dedicação, amém? E por isso, irmãos, as profecias elas devem ser julgadas. Só finalizando aqui, as profecias, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21, 1 Tessalonicenses, está pertinho aí, né? Vamos lá. E por isso também é tão importante a gente, irmãos, enquanto igreja, entender
e buscar o dom do discernimento dos espíritos, viu? Que vai ser o dom de terça, que Deus já levantou aí um profeta, né? Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, vai dizer assim para nós, que a profecia, o dom de profecia, duas coisas que tem que acontecer com esse dom. Você não pode desprezar, certo? Como tem gente que recebe e despreza, né? Também. E também tem que julgar. Então vamos entender como é que isso acontece. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, 20 a 21, olha só. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Então você tem que não desprezar, mas tem que examinar, né? Como é que é feito isso? Aí a gente vai entender lá em 1 Coríntios, onde nós estávamos, voltando para lá, 1 Coríntios 14, no versículo 29, vai dizer assim. Sim, 1 Coríntios 14, no versículo 29, ele vai falar da necessidade da ordem do culto. O apóstolo, né, ele vai falar sobre a questão de termos ordem no culto. O culto tem que ter começo, meio e fim, tem que ter tudo organizadinho. E aí diz assim, no versículo 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Aí você pode dizer assim, mas, irmã Vitória, como é que nós vamos julgar uma profecia? Bom, tem uma receita lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 18, versículo 21 e 22, que mais ou menos resumindo é assim, né? Quando o profeta falar e se cumprir, é porque aquele profeta é de Deus. Mas quando o profeta falar e não se cumprir, então o profeta não é de Deus, a esse não tem mais. Mas, daqui que a profecia se cumpra, você quer saber, né? Se a pessoa falou realmente de Deus e etc. Então, para isso, a gente vai prestar bem atenção terça na explicação do nosso pregador sobre o dom de discernir os espíritos. Porque, como eu falei aos irmãos, eu creio que na igreja do Senhor, né, na igreja onde aqui há adoradores, adoradoras do Deus vivo, que querem a presença do Senhor, não vai ter alguém que faça uma profecia levianamente, por maldade, né? Eu vou já dizer aqui que Deus está me usando em profecia e vou aqui fazer um negócio com Pedro. Vou até dar um exemplo assim, bem brincalhão, que o pessoal chama, por exemplo, o profeta casamenteiro. Já viram esse? Que casa um com o outro de repente, né? Irmão fulano, você é de irmão fulano. Irmão fulano, você é de... Entendeu, irmãos? Assim, um exemplo, só para descontrair um pouquinho desse tema que é um tema sério. Então, a gente tem que ter discernimento. Será que a pessoa falou da emoção? Falou mesmo? Se é um profeta, uma profetisa já conhecida, as profecias que já fez já se cumpriram, pode-se realmente atestar que é uma pessoa que fala pela transmissão mesmo da mensagem divina. E uma coisa assim que eu deixo, sempre que a gente fala de qualquer tema bíblico, é que nenhuma profecia pode ser contrária à palavra de Deus. Esse negócio de profecia, e aí eu já englobo as outras coisas, visão, sonho, revelação. Não, Deus está me revelando uma maneira nova, um evangelho novo, uma coisa nova que está contrária à Bíblia, não podemos aceitar. Porque toda a revelação da fundação da fé está já revelada. Não vai ter revelação nova, não. Né? Infelizmente, a gente vê aí muitas seitas, muitas novas religiões que começam com a revelação. Não, porque eu estava em oração e apareceu um anjo. E a Bíblia vai dizer que se aparecer um anjo do céu, né? O próprio islamismo, né, missionário? Isso. Eu não queria citar o nome aqui não, mas já que citou, né? Muitas religiões, muitas seitas que começam disso. Não, eu tive uma visão, eu tive um sonho e Deus mandou fazer assim. Aí manda fazer tudo ao contrário da Bíblia, né? Alguns que não reconhecem a pessoa de Jesus Cristo. Algumas que não reconhecem o Espírito Santo. Ou seja, revelações que estão negando a palavra. Quando a Bíblia diz que ainda que venha um anjo do céu e traga outro evangelho diferente desse, que seja anátema.
Anátema é maldito, então não é para aceitar. Então, profecia, que é o contrário da Bíblia, não aceita. Vamos dar aqui um exemplo, né? Eu chego aqui e tem alguém aqui usando profecia, e tem aqui um irmão que é casado, e tem uma irmã que é solteira, um exemplo, e aí o profeta ou a profetisa vai e diz: olha, Deus está me dizendo que você é a dele. Isso não está ao contrário da Bíblia? Por quê? Porque aquela pessoa já é casada, né? Aquela pessoa não é. Então, tem que ter cuidado com essas coisas. Eu estou só citando aqui um exemplo assim bem banal para a gente entender. Então, irmãos, como é que você não tem o dom de discernir os espíritos ainda, mas você recebeu uma profecia, bote em oração, meu irmão. Peça confirmação ao Senhor. Senhor, se o Senhor falou, o Senhor vai confirmar. Use alguém para confirmar, use uma palavra, um louvor. Você dentro da sua cabeça, você pede confirmação. E aí, quando eu falo de confirmação, eu sempre me lembro de Gideão, né? Não tem como eu acho muito engraçada a forma que Gideão pediu confirmação ao Senhor, né? Um novelo de lã. Olha, se amanhecer molhado foi porque é o Senhor realmente que falou, porque foram anjos que apareceu para ele, né? Para Gideão. Então, às vezes você está ali num jejum, numa consagração, tem uma visão. Infelizmente, a gente sabe que tem alguém também, né, que não dorme, não cochila, e que às vezes quer se aproveitar desses momentos, né? O cabido. O Senhor Jesus, ele bate para entrar. O cabido não, ele procura uma frecha e entra. Mas aí não é o caso, né, da igreja. A igreja está buscando em oração. A igreja está buscando na presença do Deus vivo. Eu só aviso porque nós somos convidados a cultos, a gente vai para outras denominações, a gente vai para outros espaços, e de repente pode ser que Deus levante alguém para falar em profecia com você. E aí, se você se sentiu confortável ou não, viu, irmãos? Confortável ou não, porque tem gente que é assim, né? Na hora que é uma profecia boa, oba, foi Jesus que falou. Na hora que é uma ruim, não foi para mim não, hein? Eu não recebo não. Calma, ore. Se recebeu uma boa ou uma ruim, ore, peça confirmação ao Senhor. E se ela não contraria a Bíblia, porque se ela contraria a Bíblia, aí, meu irmão, não adianta, não precisa nem orar, porque você já sabe que está errada, tá certo? E eu volto a dizer à igreja, amém? Que se este é o dom que vocês estão buscando, aleluia, não desista, não desanime, é um dom muito bonito. É um dom muito útil na igreja do Senhor. Paulo nos diz aqui, né, vale a pena repetir, que é principalmente buscar esse dom para a edificação da igreja, para a exortação, para a consolação. Imagine você sendo usado para afirmar alguém que está fraco, né? Para dar uma palavra ali ao abatido, para fazer com que aquela pessoa saia daquela situação ali delicada e tenha um novo ânimo, um novo revigoramento, né, irmãos? Então, se esse é o seu dom, busque com zelo, ou seja, continue dedicado, continue, aleluia, buscando no Senhor, continue buscando com cuidado. Senhor, me dê sabedoria para eu usar este dom, que Tu, Espírito Santo, que és a minha companhia excelente, continua comigo, me ensina a usar esse dom que é Teu. Eu sou só um dispenseiro, nós somos só dispenseiros, né, irmãos? E sejam úteis no reino do Senhor, amém? Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Amém, glória a Deus.